Bom dia, resolveremos agora o problema 4.72 do livro de resistência dos materiais do Hibbeler, sétima edição. Nesse problema, nós temos essa estrutura, representada aqui na figura, os diâmetros e materiais de fabricação do conjunto, eles estão indicados, diâmetros, materiais alumínio, bronze, aço inox. É-nos informado que em 20 graus Celsius nós temos esse conjunto bem ajustado nos apoios fixos. Entretanto, ele é exposto a uma temperatura de 40 graus Celsius. Quando a gente aumenta a temperatura dessa estrutura, a gente sabe que esse elemento tende a aumentar de tamanho. E cada um desses trechos, por ter materiais distintos, vai aumentar de forma distinta, dependendo das propriedades, coeficiente de dilatação térmica de cada um desses materiais. Ao aumentar de tamanho, o que nós vemos aqui é uma reação contrária a esse aumento. Essas forças que surgiram aqui são então forças que surgem apenas com a variação de temperatura. Com isso, a gente pode determinar inclusive a tensão que surge. Se antes a 20 graus nós não tínhamos tensão, porque esse elemento estava ajustado, ao aumentar a temperatura, ou diminuir, no caso é um aumento, vai surgir uma forças aqui nesses dois engastes, que vão proibir esse movimento que surge em função da deformação da temperatura. Inicialmente, então, a gente vai fazer o diagrama de corpo livre da barra que está sendo analisada. Aqui nós temos um elemento que a 20 graus continua com esse tamanho. Entretanto, quando a gente tem uma variação de temperatura que é igual a 20 graus, porque a gente aumentou para 40 graus, essa barra vai tentar aumentar. E a gente vai, então, ter forças aqui, que no caso a gente vai colocar dessa forma. Vejam que elas já estão colocadas em equilíbrio. Aqui nós vamos chamar no ponto A reação em A e reação em B. Esse, então, é o diagrama de corpo livre dessa barra quando ela está submetida a uma variação de 20 graus Celsius. Nós vamos empregar aqui também as equações de variação de comprimento devido a uma variação de temperatura, que é igual ao coeficiente de dilatação térmica, a variação de temperatura e o comprimento do trecho, e também vamos utilizar aquela equação que nos ajuda a prever a variação de comprimento quando uma carga é aplicada. Nesse caso, a carga que vai ser aplicada a esse elemento é exatamente a reação que vai surgir, certo? A gente prevê a variação de comprimento devido a essa reação com essa equação aqui. Vejam que nessa expressão a gente vai precisar utilizar a área do elemento que está sob solicitação. E nesse caso a gente precisa determinar através dos diâmetros fornecidos as áreas de cada um dos trechos. Nós temos 3 trechos com 3 diâmetros distintos e, portanto, nós vamos inicialmente já determinar essas áreas. Nós sabemos que a área é igual a πr ao quadrado, a área do trecho AB. Vejam também que nós temos 3 trechos. AB é em um material que é o alumínio, BC é o segundo trecho em bronze, e finalmente o terceiro trecho, CD, é em aço inox. Esses diâmetros estão aqui indicados, e nós vamos calcular as áreas.
π, 150 milímetros ao quadrado, nós temos uma área de 7,065 vezes 10 na menos 2 metros quadrados. Esse é o trecho AB. A área do trecho BC, cem milímetros ao quadrado, um total de 3,14 vezes 10 na menos 2 metros quadrados. Finalmente, a área do terceiro trecho, aqui é 50, 7,85 vezes 10 na menos 3 metros ao quadrado. Temos calculadas, então, as três áreas, raios 150, 100 e 50. Na sequência, então, nós vamos utilizar para resolver esse problema hiperestático, vejam que aqui se trata de um problema hiperestático, a equação de equilíbrio ela nos diz que RA é igual a RB. Isso não nos ajuda a calcular RA e RB, certo? A gente apenas tem uma relação entre eles. Precisamos, então, de uma segunda equação, quando nós estamos tratando de problema desse tipo, que são problemas térmicos e problemas hiperestáticos, envolvem temperatura e envolvem também o fato de que só com as equações de equilíbrio nós não conseguimos resolvê-lo, nós precisamos fazer o uso da equação da compatibilidade. Que nesse caso em específico é a seguinte: vejam que a variação térmica que ocorre nessa barra, ela é igual à variação térmica provocada por essa reação, porque aqui A e B são engastes. Esses pontos, eles não podem se deslocar. Então, a variação do trecho AD em função da temperatura, mais a variação devido às reações que surgem graças à temperatura, elas têm de ser nulas. A variação de temperatura vai ser calculada com essa expressão. A variação devido à reação vai ser calculada com essa expressão. Nós vamos então calcular as variações de comprimento agora. Inicialmente, variação de comprimento devido à temperatura. Nós temos três trechos, trecho AB, BC e CD. Cada um dos trechos vai depender das propriedades do material envolvido, então, propriedade do alumínio, variação de temperatura, comprimento do alumínio, mais a propriedade do bronze, vezes a variação de temperatura, vezes o comprimento do bronze, mais a propriedade do aço inox, vezes a variação de temperatura, vezes o comprimento do aço inox. Com isso, nós temos condições de determinar a variação em função da temperatura, porque todas essas propriedades são conhecidas, esses parâmetros são conhecidos. As propriedades térmicas dos materiais conhecidas, a variação da temperatura conhecida e o comprimento, a geometria também conhecida. Substituindo aqui todos os valores,
que nos fornece essas quantidades. E finalmente nós temos aqui 0,00147 metros a variação de comprimento devido à temperatura. Essa variação não vai ser possível porque essas reações que surgem no engaste, elas se opõem a essa deformação e, portanto, elas vão impedir, fazendo com que a variação total do trecho AB, AD, seja igual a zero, que é o que nós temos nessa expressão. Entramos agora com a equação de variação de comprimento devido àquela reação que surge. Aqui cada uma das partes correspondente a cada um dos trechos e materiais. Então, nós temos o trecho de alumínio, bronze e aço inox. Além disso, cada um desses P's não é conhecido, a gente não sabe aqui o que acontece internamente, a gente sabe apenas que todos eles possuem a mesma solicitação, a gente consegue identificar isso se a gente entrar por aqui. Nós sabemos que todo ele está submetido a RA, sendo RA igual a RB. Se nós entrarmos por aqui, nós vemos que o esforço normal é o esforço de compressão, RB, que sabemos que é igual a RA, mas nós não sabemos o valor. Então, nós vamos utilizar aqui o esforço normal. Sabendo que RA é igual a RB, nós vamos chamar de N, menos N, porque todo esse trecho ele está submetido a um esforço normal de compressão. Nessa expressão, nós entramos com valores ou fornecidos ou calculados. 1,2 desse primeiro trecho, 1,8 correspondente ao bronze, 0,9 correspondente ao aço inox. Áreas foram calculadas logo inicialmente e propriedades dos materiais foram fornecidas. Com isso, nós temos que a variação desse comprimento, a soma dessas três parcelas, é igual a menos 1,383 vezes 10 na menos 9 N. Essas duas quantidades aqui são empregadas
na equação de compatibilidade. E com isso nós temos finalmente conseguimos encontrar o esforço normal essa expressão nos indica qual o esforço normal que essa estrutura, toda ela, está submetida. Sendo o esforço de compressão. Mas ainda temos a tensão normal média em cada material. Nós sabemos que o esforço em cada um dos trechos é esse. E precisamos calcular também a tensão no alumínio, que é igual a essa quantidade dividido pela área do alumínio, do bronze, que é igual a essa quantidade dividido pela área do bronze, e do aço inox, que é essa quantidade dividido pela área do trecho de aço inox. Essas tensões são iguais, respectivamente, a 15,042 MPa para o alumínio. Aqui temos 33,844 MPa para o bronze. E, finalmente, para o aço inox, temos uma tensão de 135,376 MPa. Com isso, conseguimos calcular as tensões que surgem em cada um desses materiais quando a gente tem uma variação de temperatura. Vejam que aqui no caso do aço inox, as tensões são bem acentuadas, certo?